forte aplauso para o Senhor, irmãos. El ejército de Dios marchando está. Dios nos está enviando muchos soldados, hermanos, porque hay una batalla grande que pelear y necesitamos gente armada. Amém, hermanos? Precisamos soldados de Jesus, bem equipados, cheios do poder de Deus. Vamos falar do tema corrigir erros ou evitá-los. Es una pregunta que es de fácil respuesta, yo creo. ¿Reparar errores o evitarlos? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? O que pensam? O que será melhor? Abram as suas Bíblias, irmãos, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Vamos ler o capítulo completo, irmãos. Portanto, vos peço paciência nesta tarde para acompanhar esta leitura. A palavra do Senhor diz, no segundo do Samuel, capítulo 13, no nome de Jesus: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnón, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Amnón por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnón um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não morirás? Então lhe disse Amnón: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, verso 5: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando o teu pai vier visitar-te, disse-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a, eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnón e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnón lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnón, teu irmão, e faz-lhe comida. Verso 8, irmãos: foi Tamar à casa de Amnón, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Amnón: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnón a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnón, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnón sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe botara. Disse-lhe a Amnón: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica telar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Verso 19: então Tamar tomou cinza sobre a cabeça,
Rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnão, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnão, nem mal nem bem, porque odiava a Amnão por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Zor, que está junto a Efraim, e convidou a Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Verso 26. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnão, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnão e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnão estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnão, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnão como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filho do rei, porque só morreu Amnão. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnão. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnão. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnão, que era morto. Amém. Palavra de Deus, irmãos. Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Aleluia. Quantos podem dizer: Senhor, vou receber o teu conselho esta tarde? Aleluia. Eu vou repreender todo espírito de rejeição do conselho de Deus. Si no se entendió en portugués, lo voy a decir en español. Reprendo toda dureza de corazón que rechaza el consejo de Dios. Espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesucristo, te ato y te echo fuera de la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amém. Caros irmãos, vou voltar a perguntar-vos: o que é melhor? Reparar os erros ou evitá-los? Pois, é bem sabido, irmãos, é bem sabido que é melhor prevenir do que remediar. En español decimos: es mejor prevenir que curar. ¿Cuántos concordan con esta verdad? Amém. Até na mecânica, não é? É melhor prevenir do que estar a corrigir, a reparar. Glória a Deus.
os erros que temos visto, irmãos, neste capítulo bíblico, os erros do rei Davi e os fracassos da sua casa, da sua família, irmãos, são-nos úteis neste dia para evitarmos cometer os mesmos erros. Los errores y los fracasos que David tuvo con sus hijos nos son útiles para evitar nosotros cometer los mismos errores. Paz de Cristo. Eu quero partilhar convosco uma lista de 9 erros que aconteceram na casa do rei Davi. E o primeiro erro, irmãos, já está no ecrã. E podemos vê-lo no verso 1 deste capítulo. É fatal, é letal, é mortal, irmãos, para qualquer hogar ou lar, para qualquer casamento, para qualquer família. Estou a falar do erro do egoísmo. Eu não sei quantos sabiam que o egoísmo humano é a principal causa da infelicidade, dos divórcios, das brigas e de tudo o negativo que acontece nos lares, o egoísmo. E podemos ver no verso 1, onde diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. E mantenham a sua Bíblia aberta, irmãos. E diz o verso 1 que Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Tamar, filha de Davi, Amnon, filho de Davi. O que eram eles? Eram irmãos. Mas ainda assim, Amnon apaixonou-se pela Tamar e ele a possuiu, ele la poseyó sem pensar nas consequências. Estão cá comigo, irmãos? Ele não pensou nas consequências. Ele simplesmente o fez. Está bem? Os problemas, irmãos, surgem na casa quando se cobiça aquilo que pertence a outros e até peca-se para adquiri-lo. Aí é quando os problemas empiezan. Quando se codicia aquello que no es nuestro y aún se peca para obtenerlo. Más de la mitad de los 10 mandamientos tienen que ver con esto, con el desear lo que no es legítimo. Mais da metade dos 10 mandamentos tem a ver com isso. Por exemplo, quando diz não roubarás, quando diz não assassinarás, que é o verdadeiro significado da tradução matarás, na verdade é assassinarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc, etc, etc. Tem a ver com o desejo de uma coisa que não nos pertence. Egoísmo. Quando o amor pela própria pessoa, pelo próprio prazer, pelos próprios desejos, é maior do que o respeito pelo que é alheio. Paz de Cristo. É verdade que nem todos os casos são tão drásticos como o de Amnon e Tamar. É verdade, irmãos. Mas, pais que estão cá, eu agradecia que esses irmãos que estão a orar já possam vir, porque eles precisam ouvir este conselho. Obrigado, irmão Brian. Ele é o diretor dos escudeiros do pastor. É por isso que há irmãos a orar lá, porque eles são escudeiros do pastor. Mas também vou precisar que eles venham para poder ouvir e deixar ouvir também. Irmãos, é verdade, nem todos os casos são tão drásticos como este, mas
se os nossos filhos, alguém diga, os meus filhos, não forem ensinados que não podem ter tudo o que querem, o egoísmo destruirá as suas vidas. Acontece. Por que coisas os teus filhos se apaixonam, irmão, irmã? Por que coisas? Por quais coisas? Onde é que os teus filhos têm fixado os seus olhos? Onde? Donde tienen sus ojos fijos? Onde é que eles têm posto o seu coração? Na almofada? Paz de Cristo. Vale mais que tú saibas, más vale que sepas dónde están los ojos de tu hijo y su corazón. David não o sabia. Não o sabia. Ele não sabia porque o coração do Amnón estava aflito. Obedece, se faz favor. Sim, a tua mãe está a dizer-te, vem para aqui, tu tens que vir para aqui. Pronto. Eu vou pedir que os meus filhos estejam com a sua mãe também. Pronto. Há coisas que esta igreja precisa, irmãos, e esta é uma. Filhos obedientes. Filhos obedientes. Manuel, eu sei que gostas de estar com Mateus, mas é com a mãe. É com a mãe. Glória ao Senhor. Deus é ordenado, irmãos. Um amém. Deus gosta da ordem, irmãos. 3 améns. Glória ao Senhor. Davi, por isso, porque os seus filhos estavam sempre por ali, longe, não sabia em que tinham eles os seus olhos. Ele nem sabia porque o Amnón, ainda solteiro, estava aflito. Por acaso, irmão, tu sabes por que é que o teu filho está aflito? Por acaso tu sabes por que é que ele está triste? Por que é que ele está rebelde? Por que é que ele está mudado? ¿Sabes tú por qué anda cambiado tu hijo? ¿Por qué anda rebelde? ¿Por qué anda distinto? ¿Por qué é que nós, os pais, permitimos o egoísmo na casa? Toma, filho, vou-te dar isto, vou-te dar isto. Queres isto também? Te dou. Estamos a alimentar um desejo imparável. Estamos a alimentar um monstro chamado egoísmo. Ele nunca se sacia. Concordas? Porque não é com alimento que o egoísmo acaba, irmão. É com isto, é com ensino, é com reflexão, é com pensar o que é agradável a Deus. E este foi o primeiro erro da casa do rei. O segundo, irmãos, chama-se maus amigos. Espero que alguém diga amém cá. Porque antes de ler os versos 3, 4 e 5, vou-te dizer, irmão, que o trabalho de 15 anos de uma boa mãe, de um bom pai, o trabalho de 20 anos de um bom casal, acaba-se em 5 minutos com um mau amigo, irmão Antônio. É incrível. Mas conseguem maior influência os maus amigos até que os próprios pais e avós. E há testemunhas cá do que eu estou a falar. Há testemunhas. E eu sou uma testemunha. Verso 5. Verso 3 diz: tinha, porém, Amnón um amigo
cujo nome era Jonadab. Estás comigo na Bíblia? Verso 3. Filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. En español, astuto. ¿Así dice? ¿Tienes en español, verdad? Astuto. Y él le dice, ¿por qué tanto emagreces de día para día, oh filho do rei, astuto, sagaz? Não morirás. Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, disse-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Jonadab, amigo mau. Jonadab, uma pessoa sagaz e astuta que prejudicou ao Amnon com apenas uma frase, com apenas um conselho. Não importou todo o tempo que Amnon foi educado por el rei y por su mamá, con unas pocas palabras y con un mal consejo, él fue desviado del camino correcto. Paz de Cristo, hermanos. Olha para mim, se faz favor. Sabes tu quem são os amigos do teu filho? Os conheces? Tens ideia quem são, irmão? Aparentemente, Davi não sabia. E se sabia, irmãos, não impediu Amnon disso. E foi esse amigo chamado Jonadab quem perversamente aconselhou Amnon sobre como proceder para violar a sua irmã Tamar, pois isso foi uma violação. Paz de Cristo. Quando os pais não vigiam quem são os amigos dos seus filhos, desgraças como estas podem acontecer, embora não digas amém. Alguém lhes oferece o primeiro cigarro. Alguém lhes oferece a primeira bebida, a primeira dose de droga. Alguém aparece. E por vezes os pais cristãos estão a dormir, como falamos no serviço passado. Não estão a vigiar, não estão a jejuar, não estão a orar, não estão a dar conselho a seus filhos. Eu não tenho aqui o meu telemóvel, mas vamos a suponer que yo te digo, oye, hermano Leonardo, préstame tu celular, lo necesito todo el mes de octubre. Y ya que estás, también préstame tu tarjeta de débito por el mes de octubre. ¿Tú crees que el hermano Leonardo, por más pastor que yo sea, me va a prestar su celular y su tarjeta de débito? Yo sé que él me quiere, pero no tanto, pastor, ¿verdad? Paz de Cristo, irmãos. Tú não andas a emprestar o teu cartão de crédito. Tu não andas a emprestar as coisas de maior valor que tens. Então vou perguntar-te uma coisa: por que é que permites, por que é que tens muitas vezes deixado que os teus filhos dormam em outra casa? Conhecem pais assim? Eu conheço pais assim, que até gostam, dizemos em espanhol, pijamadas. Como se diz em português? Gosto mais do espanhol nessa. Permitem que os seus filhos vão para outra casa a dormir e nem sabem quem é que mora lá, nem sabem que tio degenerado está lá e vai jantar, nem conhecem o ambiente que lá se vive. Paz de Cristo. Isso me leva ao terceiro problema que havia na casa de Davi. E este se chama falta de discernimento. No verso 6, irmãos, diz: deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo,
Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. E aqui, irmãos, é muito interessante notar que foi Jonadab e não Davi quem observou que o rosto de Amnon ficava mais fraco de dia após dia para dia, emagrecia dia para dia. E quem percebeu isso não foi o pai, foi o amigo. Quando a um pai, digam amém, os pais, lhes falta discernimento, o seu filho pode gradualmente virar-se para o mal e o seu pai nem se apercebe disso. Volto a dizer, está a dormir. Pelas pressões do trabalho, pelas tarefas diárias. Vamos ser sinceros, pela indiferença também, muitas vezes. Deixamos de observar, deixamos de ver as coisas por perto até que é demasiado tarde, percebes? Demasiado ocupados. Quantas vezes terá entrado o rei Davi nos aposentos de Amnon, o seu filho, sem se aperceber que os olhos do Amnon se tinham escurecido? Porque a Bíblia diz que os olhos são o que da alma, irmãos? As janelas da alma. E quando na alma há pecado escondido, os olhos o deixam ver. Um pai sábio é aquele que sabe como ver nos olhos dos seus filhos. Um pai sábio é aquele que conhece o olhar do seu filho e descobre, porque tem discernimento, que o olhar não é o mesmo de sempre, porque está a esconder coisas, porque está a ter desejos que não são legítimos, porque está a projetar pecado, irmãos. Discernir o que há no coração dos nossos filhos nunca foi tão necessário como nestes tempos. Alguém diga amém. Mas neste caso, irmãos, de falta de discernimento, o que o pai não viu, o amigo o viu. E infelizmente não era um bom amigo. E por isso deu um conselho errado, irmãos, pois era homem astuto e perverso. O quarto erro, o quarto fracasso da casa de Davi pode-se chamar imoralidade. Diz o verso 11, se estão comigo: quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Uma violação da lei de Deus. E uma violação das piores, irmãos. De facto, na Bíblia, em português, no título deste capítulo diz o incesto de Amnon. Em espanhol não diz assim, mas em português. Porque isso é o que é incesto. Algo proibido por Deus, irmãos. Portanto, podemos dizer que existia imoralidade na casa do rei. Quantos podem dizer amém? E aqui se cumpre o que está escrito no livro do profeta Oséias. Diz Oséias 8:7: porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Em espanhol diz: sembraram vientos, cosecharán torbellinos. Os pecados do rei Davi, irmãos, aconteceram, passaram de uma geração para a seguinte. No capítulo 12 deste livro, o livro segundo de Samuel, é Davi quem peca. No capítulo 13, irmãos, é o filho de Davi quem peca. Podes ver a conexão? Alguém pode ver a ligação, irmão? Amém? Os pais devemos estar alerta. Alerta. Os pais devemos vigiar o que livros estão a ler os nossos filhos. Traz para cá. Vamos revisar. Rever.
que é isto? De que trata este livro? Pois, oxalá lessem livros agora, não é? Está un poco antiguo mi consejo, ya ni libros leen ahora. Pero algunos todavía. Os pais devemos vigiar que séries, que filmes estão a ver. Paz de Cristo. Agora está na moda uma série do calamar. Acho que é da Coreia do Sul. Alguém sabe aqui o que é? O jogo do calamar. Espero que ninguém esteja a ver coisas como essas. Nem filhos, nem pais. Porque é imoralidade, irmãos. É morte para a alma e o coração. E os pais temos que vigiar, irmãos, e saber, ainda estejamos dentro da igreja, ainda sejamos cristãos apostólicos, quais as tendências dos nossos filhos, do que eles estão a gostar, irmãos. Porque tudo é-nos lícito, mas nem tudo nos convém. Estão comigo, irmãos? Se permitires que os teus filhos mantenham uma dieta constante de imoralidade, se permitires que os teus filhos consumam perversidade, o que é que vamos colheitar, irmãos? O que é que está a colheitar a sociedade? Meninas grávidas, com 12, 13 anos, muitas vezes menos. Meninos com 14 anos a ter filhos, a cair nas drogas, de onde muito dificilmente vão poder sair. Irmãos, há como se diz, bombardeio, um bombardeio constante de imoralidade nas redes sociais, na net, na televisão. E não devemos surpreender-nos, irmãos, se nós permitirmos imoralidade sob o nosso teto, que ainda os nossos próprios filhos caiam nisso, irmãos. Alguém diga: ajuda-me, Senhor. O quinto erro, irmãos, são 9, vou rápido. Coração idólatra. Coração idólatra. O verso 15 diz: depois Amnón sentiu por ela grande aversão. Em espanhol, aversión ou rechazo. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnón: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as doncelas filhas do rei. Eu creio que em espanhol diz que traía um vestido de colores, porque assim se vestiam as vírgenes. Doncela significa virgem, filha do rei, hija del rei. Mesmo assim, o sea, no le respetó ni el uniforme, ¿verdad?, que traía de virgen. Diz que o servo do Amnón a deitou fora e fechou a porta após ela. Ou seja, vou explicar ou não precisa? Depois de tê-la violado, irmãos, Amnón detestou-a, rejeitou-a, odiou-a. Por outras palavras, ele não ficou satisfeito. Ele não estava satisfeito depois de ter obtido o que ele queria? Não. E esta é uma característica de um coração idólatra. Posso dizer, nunca se sacia. Nunca. Porque ele é idólatra. E o ódio, irmão, com que Amnón abominou a Tamar foi maior do que o amor, entre aspas, com que ele a tinha amado. Irmão, quando o coração de um filho se torna idólatra,
só o poder, só a graça de Deus pode resgatá-lo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Como já disse no começo, há filhos que não estão contentes com nada. Esta é a geração chamada de cristal. Tens lido sobre isso? A geração de cristal. Por quê? Porque sempre estão ofendidos. Sempre estão, se diz, descontentes. Nunca estão contentes com nada, irmão. De longe é a geração que tem mais conforto do que todas na história. Mas ainda assim não estão contentes. Nunca estão contentes. E quanto mais os seus pais lhe dão grave erro, mais exigentes se tornam. Pior se comportam. Vou-te comprar o telemóvel, filho. Vou-te comprar isto, vou-te dar isto e aquilo. Estás a alimentar um coração idólatra. Depois, não há queixas que sirvam. Porque o dano que é feito a um miúdo, a uma rapariga, que pensa que o resto da sociedade tem uma dívida com ele, com ela, e que tem que dar tudo, é irreparável. Como eu disse, só o amor, só a graça de Deus pode mudar esse coração idólatra. Alguém alça as suas mãos neste momento e peça graça de Deus sobre os seus filhos. Eu não quero ter filhos idólatras. Tenho testemunhas cá que é um mal que ainda tem alcançado a minha família. Não estou a falar da minha família que está cá, sino dos meus familiares. Tenho testemunhas. Eu tenho sobrinhos. Eu tenho primos. Tenho sobrinhos netos. Tenho muitos familiares com os quais nem posso falar, irmãos. É triste, mas há um abismo de separação. Porque têm sido criados assim, idólatras. Somente pensam neles. E os pais sempre a resolver tudo detrás deles. Não é assim. O seguinte erro, falta de correção. Diz o verso 21, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Se puso furioso el rey David por lo que sucedió. Mas não há registro na Bíblia de qualquer tentativa de corrigir o seu filho. Há gente que quebra as coisas, pega unos gritos, pero no corrige. No hace nada. Decimos en Uruguay, mucho ruido cobra el ropero, cobra el perro, la planta, pero al niño no lo toca porque es el niño. Coitadinho. Eu não vou corrigir, ele é frágil. Una de las cosas más insólitas que he escuchado es que es chiquito todavía y ya tiene barba. Y tiene 2, y tiene 4, y tiene 6, y tiene 10. ¿Cuándo va a ser suficientemente grande para que lo empieces a corregir? ¿Cuándo? Ayúdame, Señor. Estão aqui, irmãos, ainda? Quando falta disciplina por parte dos pais, os filhos, de alguma forma, zafam-se sempre. Decimos en español, se salen con la suya. ¿Cómo é, irmãos, que uma criança mal ensinada, não é mal aprendida, é mal ensinada, que não é o mesmo. Como é que uma criança caprichosa pode controlar um homem adulto? Como pode ter mais força de vontade uma criancinha do que um homem adulto, do que uma mulher adulta? Como é que um
pequeno que pesa 20 quilos, 30 quilos, pode ter mais força do que um homem que pesa 90 quilos. Oxalá. ¿No lo han visto, hermanos? Yo lo he visto. En los centros comerciales, en los supermercados, en las jugueterías. Una cosita chiquitita ahí, a los cachetazos con la mamá. Y la mamá ahí. Dan ganas de darle a ella, ¿verdad? Reacciona, corrígelo. No lo permitas. Nós, a Assembleia Apostólica da Fé em Cristo Jesus, acreditamos na correção bíblica corporal. A Bíblia ensina que a correção não é filho, se gostas, janta. Filho, se gostas, dorme. Se concordas, levanta-te. É hora de ir para a escola. Não, mãe. É hora de ir para a escola, tens que ir. Não, mãe. Roberto, és o diretor, é hora de ir à escola. És o professor de física. É piada interna esta, não é? Então, irmãos, o que acontece quando falta disciplina bíblica corporal? O que acontece, irmãos? Sempre, alguém diga sempre, chega a vergonha à família. Quando não há disciplina corporal, sempre vem angústia ao coração dos pais. Sempre. A Bíblia o diz. Está escrito que o filho e a filha insensatos trazem tristeza e vergonha ao coração dos pais. É tudo, irmãos. Se o pai, como Davi, só fica zangado, mas nunca corrige. Não, mas eu sou o que levo as calças, pastor. Eu levo as calças. Pois, as leva a lavar, as leva a passar ferro, mas... Porque eso decía uno, ¿verdad? En mi casa llevo yo los pantalones. Bueno, seguro sí, los llevo a lavar, los llevo a planchar. E nunca corrige. Nunca corrige. Que a esposa se encarregue da disciplina. Não, o meu trabalho é encher o frigorífico, o meu trabalho é limpar as janelas, lavar os pratos. Um pai que diga, eu sou o responsável da correção. Quando eu cresci, irmãos, o meu pai não permitia a minha mãe corrigir se ela estava na casa. Olha, eu estou cá, qual é o problema? Ah, não quero comer, venha para aqui. Ah, não quero limpar, não quero fazer a cama, ah, venha para aqui. Ele estava involucrado na correção. Não estava lá a olhar para os desportos, não estava lá a navegar na net, enquanto a pobre mulher, não. E quando ele saía a trabalhar, fazer seus negócios, então a mãe. E ela não estava a dizer, quando teu pai voltar, o ogro, o monstro vai voltar e vai castigar. Ela fazia também a sua parte. Paz de Cristo, irmãs. Porque muitas irmãs que nem tocam os seus filhos e o monstro sempre é o pai. Quando ele voltar, ele vai... Não, irmãos, é um trabalho de equipa. Aqui não há que uma é popular e bom e a outra é a bruxa, não é? E vice-versa, não. Os filhos precisam correção. E os pais que estão a falhar nisto vão dar contas a Deus. São responsáveis da salvação das almas dos seus filhos. Alguém diga amém. Se lo voy a decir en español, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. ¿Quién puede traducir eso? ¿Se entendió? O erro número 7, irmãos, é simplesmente falta de jantar juntos, porque nem tudo é castigo e correção. Também há que oferecer amizade.
também há que ter companheirismo, também há que ter comunhão e comunicação. Diz o verso 24: foi ter Absalão como rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Qual é a melhor tradução para isto? Jantar, não é? Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. Vou fazer uma cena, vou oferecer uma comida. Venga el rei, venga mi papá, vengan sus siervos também. Verso 25: o rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Em espanhol creo que dice: no quiero que te seamos gravosos. O sea, no vamos a caer todos juntos ahí a comer porque no vamos a caber, va a ser mucho el gasto. Pero era más bien una excusa, hermanos. El rey no quería cenar con su hijo. Quantos sabem do que eu estou a falar? As famosas desculpas, nunca há tempo. Sempre outro dia. E esse dia nunca chega. Instou com ele Absalão, ou seja, lhe insistiu. Porém, o rei não quis ir, contudo, o abençoou. Deus te bendiga. Então disse Absalão: se não queres ir, Absalão percebia o que acontecia. Pelo menos deixa ir conosco Amnão, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnão e todos os filhos do rei. Vou rápido, irmãos. Absalão, irmão de Tamar, estava irritado muito com Amnão pelo que tinha feito, não é? Assim que depois de tudo isto, ele fez um convite ao seu pai Davi para jantar com ele e com os seus irmãos. E, embora Absalão lhe rogou, Davi não quis ir e apenas o abençoou. Nestes dias, irmãos, todos digam nestes dias, os pais, o pai, a mãe, passam muito pouco tempo com os filhos. É trabalho. E aquele tempo, e digo também por mim, irmãos, também pela minha família, aquele tempo no que o pai dirigia a oração, no tempo no que o pai dirigia a conversa na mesa, o tempo no qual o pai oferecia conselho, visão, orientação para a sua família, irmãos, acabou. Não é que está a perder-se, acabou. Ainda não digas amém. Os horários, as pressões da vida cotidiana, irmãos, fazem com que cada um entre, saia, coma, se deite, e a família nem tem tempo para passar juntos. Obrigado, Isabel. Muito menos orar juntos. Orar juntos, isso que é? Pois isso é o único que vai salvar a tua família. Percebes? Orar juntos. Não é assistir um filme de Marvel. É orar juntos. O que vai resgatar a tua família. Quando não há tempo para orar, alguém diga: ajuda-me, Senhor. Sempre há tempo para tudo, menos para orar. Então as consequências vêm, chegam. Se lo voy a decir en español: no os engañéis, dijo el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare para la carne, de la carne cosechará corrupción, cosechará muerte, dice el Señor. Pero si sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alza tus manos si quieres vida eterna para ti y los tuyos. Si quieres ver en las bodas del Cordero a tu esposa, a tus hijos, levantas tuas mãos se assim o queres. Os nossos filhos precisam pais presentes no jantar. Foi a ausência do Davi a que permitiu
que o Absalão fizesse o que fez. Foi a ausência do pai a que deu a oportunidade a Absalão para matar o seu irmão Amnon pelo que tinha feito a sua irmã Tamar. Pode alguém dizer amém? Se o Davi houvesse estado ali, o assassinato do Amnon não teria acontecido. Já vou acabar, irmãos. Estão bem ainda? Se Davi tivesse aceitado o convite de Absalão, é muito provável que Amnon não tivesse morrido, pelo menos não assim. O oitavo e penúltimo erro, irmãos, quero a vossa máxima atenção agora, é não cortar os maus amigos. Concordas, Isabel, não é? E muito. Versos 32 ao 39. Eu não vou ler, irmãos, porque são muitos versos, mas vou pedir para vocês lerem novamente na casa, tá bom? Depois vou enviar também as notas deste sermão, irmãos, para vocês rever. Mas vou dizer assim, irmãos, foi Jonadab, o astuto amigo do Amnon, quem aconselhou para violar a irmã dele, Tamar. E foi o Jonadab, irmãos, quem estava ali no jantar destes versos. É incrível. Jonadab tinha aconselhado mal ao Amnon. E ele ainda estava ali, irmãos, e Davi ainda não cortava aquele homem malvado da sua família. Nós já temos tido casos assim na igreja, de famílias disfuncionais, mas não disfuncionais porque não administram bem o dinheiro, porque o homem não gosta de trabalhar muito, que é uma disfunção, claro, senão disfuncionais porque ali na casa há um violador e eles estão a cobri-lo. Ali na casa há um bêbado que merece estar lá num centro de desintoxicação e está ali a jantar, como se não acontecesse nada. Percebes o que estou a dizer? A Bíblia diz que para servir ao Senhor nós não podemos permitir a injustiça sob o nosso teto. Claro, hermanos, le tenemos que decir no al pecado bajo nuestro techo. No es negociable. Se tiene que cortar. Alguien diga, hay que cortar. Que no dijo el Señor Jesucristo, mejor córtate la mano y mejor sácate el ojo. Es un poco crudo, ¿verdad? El Señor. Pero así dice, tira o teu olho melhor, tira a tua mão melhor. Mas entra no reino dos céus, porque é melhor entrares sem um olho, sem uma mão, que com as duas mãos, que com os dois olhos, vais para o inferno. Alguém ajuda-me, Senhor. Alguém diga isso. Quando os maus amigos não são cortados, acontece o que diz o verso 32. Foi o próprio Jonadab, irmãos, quem veio a trazer a notícia a Davi da morte do Amnon. São eles, os maus amigos, os que vão chegar com as notícias de que o rapaz está detido pela polícia, de que o rapaz está na prisão, de que o rapaz está morto numa morgue. São eles, os próprios que o empurraram para isso, irmãos. Parece, e tiro parece, é verdade que os amigos dos filhos sabem mais deles que os pais. Sabem mais. Escondem, encobrem as perversidades que há no coração dos filhos. E depois é que vem o choro e o lamento, irmãos, da separação. E com isto acabo. Verso 38, se podes lê-lo comigo, diz: assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. 3 anos longe da família. Isso é o que acontece quando os problemas
não abordados, os problemas não afrontados, os problemas não resolvidos na altura certa, crescem e causam a separação familiar. Só um tolo quer ter a sua família separada, fragmentada, dissolvida. Só um tolo. Eu não quero isso. Irmão, dá um abraço a quem tens ao teu lado neste momento. Não há coisa mais formosa, irmãos, que poder ter a família. Podem trocar ali e pôr a sua mãe no meio, não é? Para poder abraçá-la, os dois. Irmãos, la frialdad de David era tanta que incluso cuando su hijo Absalón regresó a Jerusalén, después de 3 años, David se tomó otros 2 años para recibirlo, totalizando 5 años sin ver a su hijo. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Ese es un espíritu que se ha metido en las familias, aún cristianas. Embora nas famílias cristãs este espírito de frieza espiritual, emocional, tem convencido aos pais, às mães, aos filhos, de que a separação é normal. E não é normal. Não é o que Deus quer, nem é a sua vontade, irmãos. O irmão Edward vai preparar um louvor neste momento. Eu vou perguntar uma coisinha, irmão. Tens problemas na tua casa? Sê sincero. Sê sincera. Tens problemas na tua casa? Estamos na presença de Deus, irmãos. Há problemas, não é? Não ganhamos nada com escondê-los, com negá-los, com ignorá-los, não. Há problemas? Pois, a mensagem hoje não é sobre resolver problemas. Mas, se há problemas no teu casamento, nesse filho, embora pequeno, embora pequena, mas já tu estás a ver que há problemas ali. Que há falta de obediência, que há falta de submissão, que há problemas se diz horizonte, como o sol no amanhecer, não é que começa a subir, o problema está a crescer, nada o detém, pois tens que enfrentá-los e já, como dizem cá, para já, tens que enfrentá-los, porque quando se agravarem, já não vão poder ser resolvidos. Estás de acordo comigo? Se a árvore, quando é pequena, fica torta, se diz, e cresce assim, torta, quando ela tem 10, 20 anos, tenta endireitá-la, tenta, não vais conseguir, não vais. Então, nunca te escondas dos problemas. Não faças como o avestruz, diz a lenda, não é? Há uma leyenda que diz que o avestruz esconde sua cabeça na terra para ignorar que aí viene o depredador, não é? Em Uruguai temos o ñandú, uma ave que esconde a cabeça quando o inimigo chega, não é? Irmão, assim tudo piora. Mas o tema de hoje não é esse. O tema de hoje é: se não tens problemas ainda, e tu pensas que tudo está bem, o nosso filho ainda é bebê, os nossos filhos ainda estão a ir para a creche, não, tudo está bem. Vou te dizer isto: não fiques a dormir. Em espanhol decimos: não te duermas en los laureles. Não permitas que o inimigo ganhe espaço. Não cometas o erro de Davi, irmãos, que deitou-se, descansou, ele nem sabia o que estava a acontecer entre os seus filhos, trabalha
intensamente, trabalha arduamente, ora, estuda a palavra, aproxima-te de Deus, jejua, intercede pelos teus filhos, pede a Deus. Eu peço a Deus pela esposa dos meus filhos. Eu estou a pedir a Deus, amado, que eles consigam uma boa mulher. E o Manuel ainda tem 3, ele nem vai casar, eu acho. Jesus vai levantar a igreja antes, mas pelas dúvidas. Eu não quero uma nora bruxa, que depois tenho que reunir-me com o Manuel escondidas dela, porque não deixa o filho ir para ver os seus pais. Conhecem noras assim? Que estacionam a vassoura, não é? Na porta. Na igreja não vamos dar estacionamento para as vassouras. Não há espaço. Pois sim, porque podem arrepender-se, não é? Mas que nem olhem para os meus filhos. Há que trabalhar em evitar os problemas, irmãos. Quantos consideram que é assim? Há que trabalhar para evitar a formação de problemas. O problema melhor resolvido é aquele que nunca inicia. E se esqueceste o resto da mensagem, lembra-te dessa frasezinha. O problema melhor resolvido é aquele que nunca inicia. Os vícios, por exemplo. Os inteligentes conseguem sair do vício. Os sábios nunca entram nele. Sim, os inteligentes aprendem a reparar os seus erros, a corrigir os erros. Os sábios evitam cometê-los. Quantos concordam? Põe-te em pé, irmão, neste momento. Ora junto comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual desta tarde. Recebemos o conselho, Senhor. Alça as tuas mãos, irmão, e diz junto comigo: recebo o conselho, Senhor. O recebo. Eu não quero cometer erros como esses, tão terríveis, nem sequer parecidos com esses, Senhor. Não quero. Portanto, peço-te neste momento, Senhor, que me des sabedoria. Quero ouvir alguém dizer: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me discernimento, Senhor. Dá-me entendimento, inteligência, Senhor. Como pai, como mãe, enche-me do teu Espírito, Senhor, para santificar a minha vida, para limpar a minha vida, Senhor, de toda contaminação espiritual, emocional, física, Senhor. Peço-te pureza, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Peço-te pureza, Senhor Jesus. Um coração limpo, puro. Peço-te também um caráter firme para dirigir, para direcionar, para orientar, para ensinar, para corrigir. Ajuda-me, Senhor Jesus, a ser um cristão, uma cristã de autoridade, que não olhe para outra parte quando o inimigo está a trabalhar. Não. Dá-me um caráter decidido, Senhor, no nome de Jesus. E dá-me amor pela minha família, oh Deus. Dá-me amor, Senhor, pelos meus, no nome de Jesus. Enquanto os nossos irmãos cantam lá acima, eu quero convidar, irmãos, esta é a última mensagem
desta série sobre a família, quero convidar-vos para aproximar-se um bocado aqui ao altar. Não é para pedir que vamos vir aqui, irmãos, não. É para prometer uma coisa a Deus. Eu quero convidar as famílias a virem cá para fazer um compromisso. E o compromisso está no ecrã. Vamos trabalhar juntos para evitar todos estes e outros erros que destroem, irmãos, a família, que destroem o lar.